Shabbat Shalom, hoje sábado, dia 14 de março, eu sou o professor Lucas, falo aqui da congregação Hesed Vehemet em Vitória, no Espírito Santo. Todo sábado, às 10 horas da manhã, estamos aqui. Se você nos assiste hoje ou em algum momento futuro, venha conosco celebrar, estudar a palavra, fazer o serviço da Torá, para que a gente possa se aproximar do Eterno, levar a nossa alma e nos santificar. O primeiro mandamento coletivo que o Eterno deu para o povo de Israel foi esse que a gente acabou de ler. Você não tem um mandamento coletivo até agora. Não foi sobre leis morais, não foi sobre leis civis, mas a primeira, civis no sentido de tratativa de um com o outro. Mas o primeiro mandamento que o Eterno deu para o povo de Israel, como o povo foi: este será para vós o primeiro mês do ano, o primeiro dos meses. Isso não pode passar despercebido. Então, costuma-se dizer, né, que o primeiro mandamento que o Eterno deu foi um mandamento que nos orientava a santificar o tempo. A santificar o tempo. Se a gente traz essa ideia de santificação como uma ideia de separação, eu costumo, quando a gente está trabalhando junto aqui, fala muito da ideia de elevação, que a santificação ela é esta elevação. Deixa eu chegar lá onde eu estou. Mas é um Shabat de santificação do tempo. Então, um mandamento para santificação do tempo. Então perceba, o que eu quero trazer para vocês até agora é o seguinte: existe algo que não é simplesmente uma questão de calendário. Tem um grau de importância. Por que é que o Eterno, todas as coisas que ele podia falar, a primeira coisa que ele falou foi, santifica o tempo, separa o tempo, marca este tempo. Isso aqui vai ser o começo das coisas. E aí o que a gente pode trazer isso para a gente, né? Primeiro que é importante, isso foi dado ainda antes da libertação. Numa escala de evolução nossa encaminhada com o Eterno, perceba quão básico está a santificação do tempo. Porque nem liberto eles eram ainda. E qual a relação disso? Aqui está desligado, Fábio. Eu não sei se tem como você ligar, se vai no controle. Qual é a relação disso? Na ideia de por que isso foi dado ainda antes da libertação do Egito. Aí a gente vai ler o seguinte, que antes da redenção, Israel era escravo. Bom, era a condição deles, quando eles receberam. E escravos não controlam o tempo. O tempo do escravo não pertence a eles. O tempo do escravo pertence ao seu senhor. Mas quando Deus diz que Israel determinará o calendário, é como se ele estivesse dizendo: vocês agora que serão um povo livre, né? Vocês são um povo livre que governa o próprio tempo. De tal modo que a primeira liberdade que Deus deu a Israel foi a liberdade sobre o tempo. Escravos não têm controle sobre o próprio tempo. Se escravo não tem controle sobre o próprio tempo, quem o tem são as pessoas que estão livres. E a primeira liberdade que o Eterno deu ao povo de Israel foi uma liberdade sobre o tempo. E aí eu trago um pouco para as discussões do mundo atual, né? Eu falo assim, existem maneiras distintas de se acessar determinadas verdades, de como a vida funciona. Uma verdade que é boa, que é algo bom para a nossa vida, é que nós tenhamos controle sobre o nosso próprio tempo. E você pode acessar esse entendimento lendo livros de psicologia, ouvindo palestras de determinadas coisas no YouTube. Acho que um monte de gente vai acabar falando sobre o cuidado que a gente tem que ter com o nosso próprio tempo. E aí eu estou falando já não de festas, de Shabat, eu estou falando propriamente do tempo mesmo. O tempo que você gasta hoje em dia
no telefone, rede social, televisão, conversas fúteis, fazendo quaisquer outra coisa, às vezes mais saudáveis, outras vezes menos. Mas o controle sobre o tempo é algo que nós precisamos buscar. Se você entende isso porque você está lendo determinadas coisas completamente não religiosas, tá bom, você vai colher frutos disso. O que eu mostro é a Torá, ela já traz esse fundamento para a gente. Ele pode ser alcançado por outros caminhos, mas a Torá já vai trazer para a gente a ideia de que, olha, se você quer ser livre, você não pode ser escravo do tempo. Se você quer ser livre, não pode ser o trabalho que vai determinar o seu tempo. Se você quer ser livre, não pode ser um vício que vai determinar o seu tempo. Não pode ser a preguiça que vai determinar o seu tempo, que é também um vício. Então, o que eu chamo oremos e busquemos aprender com o Eterno como controlar o nosso tempo. E a Torá traz uma indicação de como a gente pode controlar o tempo. Que é, olha, observa aqui os meus tempos. Observa os tempos que a Torá está dando. E aí, quais são os tempos que a Torá está dando? Ela vai falar das festas, ela vai falar semanalmente do Shabat, vai falar das luas novas, vai falar do início do ano. E eu vou repetir um outro conceito aqui. Muito mais importante para as nossas vidas e para o nosso modo de agir é aquilo que a gente faz corriqueiramente. Aquilo que você faz todos os dias tem mais capacidade de gerar mudança na sua vida do que aquilo que você faz uma vez por ano. Vamos lá. Eu faço peça uma vez por ano. Eu como matizar um único período do ano. Isso tem uma importância elevadíssima. Mais importante do que isso é aquilo que eu faço toda semana, celebrando meu Shabat. Mais importante do que isso é aquilo que eu consigo fazer todos os dias, fazendo as minhas orações, as leituras. Aquilo que você faz com maior frequência tem mais poder de gerar mudança na sua vida. E tem um lugar mais elevado no nível de importância. Exatamente porque tem que ser diário, tem que ser constante, tá bom? Dessa primeira etapa aqui de Rosh Chodesh, acho que a gente já pode tirar algumas conclusões. A primeira dela é: um povo livre precisa primeiro aprender a marcar o seu próprio tempo antes de viver sua redenção. Então, foi dado primeiro marcar o tempo, para depois a redenção. Eu tiro a conclusão de que, olha, para ser livre, antes você precisa poder tomar conta do seu tempo. E essa primeira expressão da liberdade nacional, ela se manifestou através da entrega do calendário. Tá bom? Vamos ficar com esses dois conceitos, que a gente vai juntar eles aqui na frente com uma outra ideia. Vamos lá. Vou dar uma volta para a gente poder juntar essas coisas daqui a pouco. Falar um pouquinho sobre o tempo e a liberdade individual. Tá? Falei sobre o que é o Rosh HaChodesh. E agora eu vou falar sobre o nosso tema, que é esse tempo e liberdade individual. Quando eu trago para vocês o nome do autor, de onde a gente está tirando algumas ideias, é porque eu tenho expectativa de que vocês vão atrás disso depois, tá bom? Então fica aí registrado. Ótima. Tem uma peça escrita por esse cristão aí chamado Nathan, o Sábio. Esse Euthold Ephraim Lessing, acho que ele era alemão. E ele conta uma história maravilhosa nessa peça sobre um sábio, o Nathan, que era um judeu, que vivia lá na corte lá da Pérsia. Perdão, na Pérsia não, em Jerusalém, na época que Jerusalém estava dominada por muçulmanos completamente. E o enredo da história, ele vai pegar ali um templário, um cristão, com o Nathan, que é o sábio, e o rei, que é o Saladino.
tem várias coisas muito legais. Procurem esse livro, procurem essa peça, vale a pena ler. Ela ensina muita coisa sobre tolerância para a gente, tá bom? Mas o que eu quero trazer é uma frase que o Natan, o judeu da história, ele diz, ele explica, ele fala, ele cita isso daí. Vou ler com vocês. Diz assim, ó, uma tradução livre, tá? Quem muito reflete, procura motivos para não se mexer. E quem não consegue decidir a viver por si, viverá para sempre como escravo dos outros. Quem muito reflete, procura motivos para não se mexer. Quem não consegue decidir viver por si, viverá para sempre como escravo dos outros. Tem duas coisas distintas aí, né? Essa frase aí a gente consegue dividir ela em duas. A primeira é quem fica adiando demais uma decisão. Eu falo que se você adiar demais uma decisão, nem no banheiro você vai, né? Se eu estou aqui com a bexiga apertada, eu vou no banheiro ou não vou no banheiro? Aí você fica ali, pensando. Isso acontece de noite, às vezes, né? Quando você está dormindo, você levanta ou não levanta. Aí você não se decide, você não vai. E nem dorme, né? Então, existe um ponto em que essa reflexão ela tem que cessar. Porque, às vezes, essa procrastinação na decisão, ela é só uma desculpa para você não se mexer. Tá bom? Cuidado, eu não estou falando que não deve haver reflexão. Não é isso que o texto diz, tá? Está falando assim, ó, quem está adiando demais, a fruta já está madura, está na hora de colher, ela vai cair do pé, vai apodrecer. Então, a gente também não pode se escorar nessa ideia de que eu estou pensando para sempre. Tá bom? Mas aonde que isso se relaciona com a nossa porção? Quando ele afirma que quem não consegue decidir viver por si, viverá para sempre como escravo dos outros. Então, a primeira coisa que o Eterno fez aqui, falou assim, olha só, pega um calendário, meu amigo, e controla o tempo de vocês. E ao longo dos próximos anos aí, ó, eu vou entregar para vocês o que vocês vão fazer nesse calendário. Eu vou entregar um calendário completo para vocês. Semanal, mensal, anual, 7 anos, 50 anos, para vocês controlarem o que vai acontecer com o tempo de vocês. Agora, quando eu leio o Lessing falando que a partir do momento que eu não consigo viver por mim, tomar as minhas decisões, eu estou me conformando a viver como escravo dos outros. Isso a mim fala muito forte. Veja bem, não é para ninguém ser rebelde. Não é para ninguém ser tupetudo. Mas existe um monte de gente que está doido para que alguém decida por eles. As pessoas tendem a fugir de decidir a viver por si. E o que é viver por si? É exatamente fazer as melhores escolhas por você. É muito confortável, às vezes, quando você fala assim, ai, decide por mim aí. Confortável. Tem coisas que são boas. O que nós vamos almoçar hoje? Ah, me leva para almoçar. E o que você decidir tá bom. Escolhe aí o prato. Tá bom. Acho até que isso é confortável. Isso é tão confortável. Isso é tão confortável e é muito fácil você entregar para outro isso e pesar a vida do outro. Falo em termos de casal agora, né? A gente tem que ter um pouquinho de cuidado para não ficar abrindo mão de determinadas decisões, porque alguém vai ter que tomar e isso é pesado. E é exatamente porque tomar decisão, escolher por si, é pesado, que às vezes a gente não consegue decidir a viver por si. E o que eu estou falando para vocês é, uma vida sadia, uma vida saudável, de acordo com a Torá, é escolha viver por si. Tome as suas decisões. Decidir não fazer nada também é uma decisão. Você pode escolher, não vou fazer nada. O que eu estou criticando é não fazer nada, ficar parado, sem tomar decisão. E o mundo está capotando, sua vida está capotando. A semana está passando, o ano está passando, e você não se mexe.
E é importante a gente se mexer. E outra, de novo, a gente pode ser escravo de outras pessoas que acabam decidindo por nós. A gente pode ser escravo dos nossos vícios. Talvez essa seja uma das piores escravidões que a gente tem. A gente pode ser escravo do pecado, para usar a terminologia da Brit Hadashah. O fato é, essa ideia de que eu sou livre, essa liberdade total e restrita, ela não existe. Nós vamos servir a um senhor ou a outro senhor. Você sempre vai estar servindo alguém. Eu defino liberdade como sendo a possibilidade de fazer a melhor escolha, de fazer a melhor decisão, de escolher o melhor caminho. Então, em algum momento, eu vou escolher celebrar peça. Em algum momento, eu vou escolher tirar hametz da minha casa, vou refletir sobre tirar pecado da minha vida, que tem essa associação. Basta eu escorregar um pouquinho e relaxar. E como diz Mirelle uma vez falando assim comigo, ela disse assim, são muitas distrações, meu amigo, são muitas distrações. Essa frase fica na minha cabeça, porque é muito fácil a gente se distrair. E aí a gente acaba sendo escravo dessas coisas que estão nos distraindo. Então, você pode escolher fazer qualquer outra coisa, ou você pode escolher procurar ali, deixa eu ler lá essa peça aí de Nathan, o sábio. É uma escolha. Ela pode não ser confortável, mas vai te libertar de ser escravo dos outros. Seu microfone está aí, Rocha. Liberdade é a capacidade de não servir ao Senhor, que se chama Yetzer Hará. O que é o Yetzer Hará? É a má inclinação, é a inclinação má. Então, é tudo aquilo que vai te levar para um lado vicioso, né? Para um lado pecaminoso, para um lado de coisas que estão ao contrário do que é virtuoso. É Yetzer Hará. Ele vai te puxar para isso. Então, a capacidade de você não servir a Yetzer Hará, que ela não está fora, ela está dentro. Ela vem, ela está aí. Você diminui ela, você amarra ela. A capacidade de não servir o Yetzer Hará é a liberdade. Tá bom? Vamos ler Colossenses 3. Eu quero ler mais do que aquilo ali com vocês. Colossenses 3. Correr aqui, que não daqui a pouco. Carlos, Efésios, Filipenses, Colossenses 3. Está errado, hein? Vocês estão abertos aí em Colossenses 3,16? Não, abre a Bíblia aí, porque eu quero ler mais do que isso. Não é Colossenses. Me ajuda a achar aí onde que está esse texto. Vai ser 3,16. Talvez seja Filipenses. O que eu quero ler é esse texto. Eu só não... a referência que está errada. Isso, é o 2. É 2. Colossenses 2 e não 3. Ótimo, vamos lá. 2,16. Diz assim: por isso, não permitam que ninguém os julgue em relação ao que comem ou bebem, ou com relação ao festival judaico, a um festival judaico, a uma festa judaica, ao Rosh Hodesh, que é a lua nova, o início do mês, ou ao Shabat. Estas são sombras do que virá. O corpo, porém, é do Machia, é do Messias. Esse texto, às vezes, ele é muito mal interpretado. Ele é usado para falar o contrário do que Paulo está falando.
que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, olha só. Você foi liberto, você se ajunta a um povo que tem um calendário, esse calendário está cheio de significado, cheio de mensagens que vão ajudar a gente a caminhar e passar tempo nessa vida, tropeçando menos. Não permita que ninguém fale para você que você não pode se valer disso, tá? Você pode, viu, Jário? Você pode celebrar Pessa. Você pode celebrar Shabat. Você pode celebrar a Lua Nova. Está na sua mão fazer. Está na sua mão escolher fazer essas coisas. Não deixe que ninguém te julgue. Não deixe que ninguém te julgue por celebrar essas coisas. Elas são sombra que apontam para o Messias. Elas me dão a ideia do que é uma Mashiach. A sombra me dá a imagem do que é uma pessoa. Não está claro, mas ela me dá a imagem. Eu me aproximo do Mashiach quando eu estou ali usufruindo daquela sombra. Assuma a responsabilidade sobre o seu tempo. Não deixe que ninguém te julgue por celebrar festas que são bíblicas, guardadas pelo povo judeu, né? Deus deu a eles, deles são as festas, as alianças. Vamos lá, um resumo do que a gente viu até aqui. Shabbat HaChodesh é o início do mês de Nissan e a preparação para a festa de Pessa, uma festa de redenção. Comece a pensar nisso agora. Um domínio sobre o próprio tempo é sinal de liberdade individual. O que você escolhe fazer com o seu tempo é a expressão de que você é uma pessoa livre, de que você não está cedendo ao domínio do Yetzer Hará, da má inclinação. A reflexão exagerada pode ser uma procrastinação e só uma desculpa para você não fazer nada. Você está usando mal o seu tempo, você está adiando aquelas coisas ali sem motivo. Quem não controla o seu tempo é escravo dos outros. Afirmação que eu estou tirando aqui, né, da afirmação de Lessing. Cortou ali, então vai no texto. Os tempos das festas bíblicas podem ser observados com liberdade e sem julgamento. Você é livre para observar os tempos aqui, preditos pela Torá, pelo Eterno. Ah, mas eu não sou judeu. Mas você se aproximou. Você foi adotado. Você foi feito filho por adoção. É a minha condição. Eu só celebro Pessa porque eu fui aproximado da casa de Israel pelo Mashiach e Yeshua. Quebrou, tirou o muro que havia de separação. Eu não me torno judeu. Eu vi um vídeo curto, eu vi um vídeo curto do Shula, e ele respondia a pergunta assim, como me faço para converter ao judaísmo messiânico? Aí ele falou assim, faça circuncisão. Se você quer se converter ao judaísmo messiânico, você precisa se circuncidar. Se você quer se converter a qualquer judaísmo, só tem um jeito, fazendo circuncisão. E aí ele vai dizer assim, quem falou que você tem que se converter a judaísmo messiânico? Você tem que se converter ao Mashiach. Você tem que se converter em Yeshua. E como disse o Rocha, isso é a restauração. Tá bom? Esse está ali no centro do que é restauração. Então, eu não me converto a judaísmo messiânico ou a qualquer outro. Mas eu sou aproximado da casa de Israel pela missão, pelo trabalho, pelo sacrifício do Mashiach Yeshua, Jesus Cristo, e por causa disso eu posso usufruir dessas coisas. E Paulo me tranquiliza, fala, vai, você pode celebrar, hein? Pode celebrar. Celebre em Pessa, a orientação de Paulo em 1 Coríntios. Diga, Sandro, por favor. Fica com Jesus que é melhor, que você não é obrigado. É mais ou menos aí. Eu estou aí, ó, usufruindo de Shabat, usufruindo de Pessa e de outras tantas festas que tem aí no calendário bíblico, né?
Então é um pouco disso aí que a gente está falando, né? Celebrar, guardar Shabat, são expressão de um controle do próprio tempo, uma expressão da liberdade concedida pelo Eterno. Não existe liberdade que não a de escolher a quem seguir, se a Deus ou se a homens, ou a outras coisas. Vou citar um outro autor aí, né? Léo Tolstói, escreveu Guerra e Paz. Outro livro que vale a pena ler também. Te aprende com ele. Ele usa uma frase e eu vou explicar isso para vocês aí. A gente dá tempo. Ele usa essa frase assim, ó, num diálogo lá do texto, ele fala assim: amamos as pessoas menos pelo bem que elas nos fazem do que pelo bem que fazemos a elas. Amamos as pessoas menos pelo bem que elas nos fazem do que pelo bem que nós fazemos a elas. Vamos inverter um pouquinho a frase para ficar mais fácil aí. Eu gosto do Roche muito mais pelo que eu faço para ele, pelo favor que eu faço a ele, do que pelo que ele pode fazer para mim. Existe uma teoria que ela foi cunhada antes de Tolstói escrever isso. Ficou conhecido, se vocês quiserem pesquisar, por efeito Ben Franklin. Ela vem de Benjamin Franklin, um estadista americano, né? Ainda antes de Tolstói. E ele falava o seguinte, que tinha um parlamentar americano, né? Estados Unidos ali, recém-criado, que esse parlamentar não gostava dele. Ele tinha um atrito com esse parlamentar. E aí o Benjamin Franklin ele conta isso na autobiografia dele, e ele fala assim que ele chegou para esse camarada que não gostava dele e pediu um livro raro. Ele sabia que esse cara tinha um livro, sabia que o livro era raro, nós estamos lá nos anos de 1700 e alguma coisa, e ele pede esse livro emprestado para esse opositor dele. Aí o camarada meio sem jeito empresta o livro, né? E depois Benjamin Franklin ele vai falar que quando um americano estivesse mudando para uma cidade, colonização, né, americana, e ele chegasse novo num determinado lugar, e ele pedisse pequenos favores aos vizinhos que lá já estavam. Então, me mudei, Jário, me dá uma chave, me presta uma chave de fenda, tem um copo de açúcar para eu fazer ali, alguma coisa. Pequenos favores. Porque isso faria com que as pessoas passassem a gostar de você. Isso faria com que você desse oportunidade às pessoas de fazerem um bem para você. E aí vamos explicar um pouquinho o que está por trás disso e depois como que essas coisas se juntam com a nossa paraxá, né? Parece, mas não. Peraí, vamos no conceito. Olha só. Existe um negócio chamado dissonância cognitiva. O que é isso? O cérebro da gente, ele trabalha sozinho o tempo inteiro para justificar aquilo que a gente está fazendo. Então, quando você tem uma ideia, você acredita nela, e você age contrário a essa ideia, por exemplo, eu não gosto do Francisco. Roche, eu não vou muito com sua cara. Quando eu faço o bem para ele, ou seja, eu faço bem para o Roche Francisco, isso é contrário ao que eu acredito, eu não gosto dele. Como que eu estou fazendo o bem para ele? O cérebro nosso, sozinho, ele começa a trabalhar e fala assim, talvez você até goste dele um pouquinho. De repente ele não é tão ruim assim. A dissonância cognitiva é exatamente o mal-estar que a pessoa sente quando ela age diferente daquilo que ela acredita. Então, isso gera um mal-estar. Se eu acredito em alguma coisa e eu faço outra, isso gera um mal-estar. Esse mal-estar chama dissonância cognitiva. O cérebro vai tentar justificar e o que você fez, na verdade,
você até acredita naquilo um pouquinho. Por quê? O que o cérebro está tentando fazer? Acabar com aquele mal-estar. É por isso que quando o indivíduo está lá cometendo uma transgressão, cometendo um pecado, ele começa a achar justificativa para aquilo. Porque é ruim, gera um mal-estar. Se eu sei que algo é errado, como que eu estou repetindo aquilo? Aí a gente começa a achar justificativa para o erro. A gente, que eu falo, o cérebro, né? Ele começa a achar justificativa para aquilo que você está fazendo, para falar assim, não, todo mundo está roubando, nem faz mais roubar. Todo mundo está chutando o outro, eu também vou chutar. Todo mundo está falando, eu também posso falar. Isso aqui não, isso aqui já veio a público. Não, isso aqui é conhecido. Aí você vai arrumando justificativas para poder não se sentir mal com as ações que você está fazendo. Está claro isso? Isso é dissonância cognitiva. O que é o efeito Ben Franklin? Que é o que está expresso aí, né? De que eu passo a gostar de alguém, não pelo que ela fez para mim, mas pelo que eu faço com ela. É o outro lado da dissonância cognitiva. É quando eu tento fazer o meu cérebro gostar de alguma coisa. Então, se eu ajudo o Roche Francisco, a quem eu não tenho muito apreço, aos poucos eu vou começar a gostar dela, pelo bem que eu fiz a ela. Tá claro a frase? Tá, não. A frase é isso mesmo, mas é por isso que eu estou explicando, tá bom? Diga, Theo. O contrário também vale. Eu gosto de você e eu te faço mal. Aí eu passo a achar que eu nem gosto tanto de você assim. Olha um exemplo, quando a gente vai estudar isso daí, por exemplo, quando você vai educar um cachorro, tem o tal do reforço positivo e o reforço negativo, né? Você pode premiar o cachorro quando ele acerta e você pode punir o cachorro quando ele erra. Algumas teorias vão defender muito que você faça muito mais reforço positivo, que é presentear o cachorro, do que o reforço negativo, que é quando você pune o cachorro. Por quê? Por causa desse efeito, se você pune demais o seu cachorro, o seu cérebro começa a falar assim, você nem gosta tanto desse bicho aí, ele não é nem tão legal. Porque não faz sentido você punir alguém um ser que seja que você gosta, que você tem apreço. Vamos trazer isso aqui para como que essas coisas já estão ali codificadas na Torá e na palavra, né? Olha aqui que... Amamos as pessoas menos pelo que elas nos fazem do que pelo bem que nós fazemos a elas. Eu vou trocar o contrário. Amamos as pessoas mais pelo bem que fazemos a elas do que pelo bem que elas fazem para a gente. Tá bom? Vamos lá. O que Paulo vai falar em Romanos capítulo 12, citando Provérbios 25, 21 e 22. Eu sempre gosto de dizer isso, tá? Assim, Paulo... Cara, os apóstolos e Yeshua, no que diz respeito a ensinamento, eles estão de ponta a ponta explicando Torá para o povo. Como aplicar a Torá para o povo. Tá bom? Jesus não disse nada novo. Não disse. Mas todo aquilo que Yeshua disse foi em cima de explicar a Torá. Tornar a Torá mais palpável, praticável, da maneira correta. Essa é a Torá do Mashiach. Paulo diz assim, portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo, expressão para vergonha, sobre a sua cabeça. A cabeça de quem? A cabeça do inimigo. A cabeça à medida que você ajuda ele, você vai estar amontoando vergonha sobre a cabeça dele. Mas isso gera um efeito colateral. Aquele inimigo passa a não ser tão ruim assim. Você está dando comida, você está dando água, você está aliviando ali para o lado dele. Pode até ser que esse camarada deixe de ser seu inimigo. Não por ele,
mudança de postura dele, mas por uma mudança de postura sua. Traz isso para o tempo. E aqui a gente fecha. Traz isso para as festas. Eu vou me valer de um exemplo aqui. Vamos lá. Eu vou tentar olhar para frente ou para minha esposa aqui para eu não expor a pessoa, mas é um bom testemunho. Eu conheço algumas histórias de tipo, volta. É um princípio dessa casa, e a gente trabalha isso aqui constantemente. Celebre Shabat, comece celebrando Shabat, e celebre as outras festas com a sua família, faça isso em casa. Isso traz uma riqueza para a família, traz um ordenamento para o tempo muito grande. Eu não estou falando de vir na congregação sábado de manhã. Não é isso. Estou falando de você fazer o rito na sua casa. Amanhã ou depois você muda, você viaja, a congregação fecha, tem pandemia. O que vai sobrar para você? Aquilo que você aprendeu a fazer na sua casa com a sua família. Não abra mão disso. Algumas famílias relatam que não celebram o Shabat. E aí eu vou levar para todas as outras festas, tá? Mas deixa eu usar o exemplo do Shabat para ficar didático aqui. Não celebram o Shabat porque, meu marido fica no celular. Minha esposa não fez pão. O guri não para de correr. Eu não sei hebraico. Isto é adiar a decisão, isso é viver como escravo dos outros. Daí a frase do Lessing. Aí quando eu falo do testemunho, teve uma família que ela falou pra gente, está congregando com a gente aqui. Um dia a esposa foi lá e resolveu acender as velas, o marido nem estava lá, as crianças não estavam. Ela foi lá e acendeu, fez. O efeito disso o marido falou, o que é isso aí? O que você está fazendo? Camila, minha esposa, um dia desse estava conversando comigo, falando assim, Lucas, quando a gente começou a namorar, final de 2000, eu com os meus pais, meu irmão, a gente já celebrava Shabat. Toda sexta-feira à noite. Veio se achegando. Ela veio do catolicismo. Casamos em 2008. Eu levei isso para o seio da minha família. E um dia desse ela estava falando como que gastou tempo até que ela entendesse a bênção que aquilo era. Quantas e quantas vezes... Posso contar? Quantas e quantas vezes estava lá, casado de 2008. Quantas e quantas vezes eu estava lá, preparava a mesa, Maria Rita pequenininha, às vezes Noá, bebê, acho que isso foi antes do Theo nascer, né? Bem antes, né? Ela está falando ali, tá bom. Eu nem sei se já tinha Maria Rita ou não nesse negócio. Pula essa parte. O fato é que, quantas e quantas vezes eu precisei preparar as coisas do Shabat, sentar lá e falar assim, vão. Deixa eu terminar aqui. Tá tudo bem, cara. Vão. Eu lembro quantos anos eu demorei só orando, sem brigar, sem chiar, orando, até que um dia, cara, o Espírito Santo revelou para ela, efeito Ben Franklin funcionou, e aquilo que ela passou a fazer se tornou uma bênção. Aquilo que você decide fazer, aquilo que você para de adiar, aquilo que você toma para si, o controle do que você faz, deixa de ser algo ruim.
porque o Espírito Santo vai te revelar, porque Deus criou a bendita da dissonância cognitiva para fazer você gostar daquilo que você está fazendo. Nascer venishimar, faremos e obedeceremos. Eu entendo isso depois. E hoje, quando a gente pode falar de Shabat, eu não vou falar, Camila não vai falar, quando eu falo de Pessa, quando eu falo de Purim, passou agora, uma bagunça lá em casa, é massa aqui, né? Mas eu fico insistindo com vocês, uma delícia. Bota lá, menino fazendo teatro, os meninos sobem em cima do cachorro e finge que é o cavalo, aí cachorro lambe menino, uma festa. E ali a gente está estudando a Bíblia, de maneira leve, de maneira tranquila. Então, quando eu falo para vocês, faça isso, eu não estou falando do texto, eu não estou falando de palavras, eu estou falando da experiência. E se é bom, é porque em algum momento a gente viveu e essas coisas foram funcionando. Em algum momento a gente decide, em algum momento essas coisas passam a fazer sentido. E aí você vai buscar na letra, você vai buscar na palavra um embasamento teórico para essas coisas. É bom também. E a gente tem que servir ao Eterno também com o nosso intelecto. Mas é extremamente importante você viver, sentir, perceber essas coisas com a sua própria experiência. E não vivendo como escravo dos outros. Tá bom? Vamos ler lá a conclusão, Gálatas 6:9. Já deixo aí a conclusão. Gálatas 6:9. Até onde, Mirelle? São 9. Diz assim: por isso, não nos cansemos de fazer o bem, porque se não desistirmos, no tempo certo colheremos. Não desista. E no tempo certo, a gente vai colher os frutos disso. O fato é que se você não escolher seguir o calendário do Eterno, você vai seguir algum outro calendário. Alguma outra coisa vai guiar a sua vida. Tá bom? Então escolha a viver por si. Diga. Até porque essas coisas, eu entendo que elas estarão lá, na eternidade. Pessa, o Shabat. Amém? Vamos lá, de pé. A gente encerra hoje o livro de Shemot, Êxodo, Nomes. E pela tradição, sempre que a gente encerra um livro da Torá, a gente declara junto, Hazak, Hazak, Venite, Hazek, força, força, que sejamos todos fortalecidos, tá bom? Então, a gente fala em hebraico e em português juntos, tá bom? Vamos lá? Hazak, Hazak, Venite, Hazek, força, força, que sejamos fortalecidos. Amém, graça e paz. Abençoá-los. Ivreich Adonai veishmerecha, Yair Adonai panav lecha vihunecha, Isadonai panav elecha, ve'asem lecha, shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém, queridos.